É a mesma Veja que vai dar uma capa a Pedro Collor dizendo que Collor e PC Farias estão, quer dizer, fazendo achaques ao país, né? Veja como é paradoxal, né? A revista que ajuda o presidente é a revista que depois, a eleger o presidente, é a revista que depois vai ajudar a destruir o presidente, né? Com os interesses em tempos diferentes. Tem um jogo de interesses aí, o Collor fala sobre isso? Fala, tem muitos jogos, muito. Então o teu livro vem aí com grandes novidades, né? Vem. O livro, de certa forma, é um olhar modesto, uma pesquisa sobre um viés político, meramente político, mas que revela, quer dizer, algo que certamente não está disponibilizado hoje para nenhum setor. E por isso tem esse mérito de trazer esses outros aspectos da política, as relações do presidente com o Congresso Nacional, as relações do presidente com o PIB nacional, as relações do presidente com a mídia, todos estes fatos estão contidos e descritos e bem embasados com documentos ou com testemunhos dos personagens que estão todos vivos. Isso decorre do fato de você ter preferido trabalhar com fontes primárias, porque muitas teses de mestrado e de doutoramento trabalham somente com fontes secundárias e por conta disso tem um caráter pouco original. Então, nesse caso, é um mérito que certamente você trata para o seu trabalho. Mas, Sara, você tem uma pergunta? Exatamente, eu ia tocar nesse assunto. O contato com esses partícipes desse processo, ele ajudou a aclarar, porque o senhor entrevistou 12 pessoas, não é isso? Ajudou a aclarar um pouco a situação, como... Não só ajudou a aclarar, como a fundamentação, digamos, científica da tese vem desses testemunhos. Nós ouvimos, por exemplo, o deputado eu vou ler aqui a nota da lista. Você entrevistou, está nos anexos. Eu estou aqui, estou segurando aqui, eu acho que tem uns 3 quilos, sendo que essa aqui é a peça do doutoramento e aqui são os anexos. Eu imagino que isso deva ser publicado em no mínimo 2 volumes. Então aqui tem a lista. Amirlando, senador, Ciro Ferreira Gomes... Só para o assinante, o Amirlando foi o relator da CPI. Relator da CPI. Afasta o presidente, não é qualquer um. Amirlando, Ciro Ferreira Gomes, um cientista político português, Fausto Amaro, o próprio Collor, por 2 vezes, foi entrevistado, o Ibsen Pinheiro... Presidente da Câmara Federal na época. Que presidiu a sessão de impeachment do presidente. Jarbas Passarinho, um senador que é um grande insider da República Brasileira, 2 jornalistas portugueses, o deputado federal José Genuíno, que jogou um papel extremamente importante em vários governos. No Fora Collor, inclusive. O outro jornalista português, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavanelli, Mário Amato, presidente da Fiesp, presidente da Fiesp, que na época cometeu a frase emblemática: se Lula foi eleito presidente, eu vou morar fora do Brasil. Não, 700 empresários no dia seguinte vão embora do país. Ney Maranhão, senador. Sebastião Nero, um jornalista que é uma verdadeira caixa preta da República Brasileira. E que foi coordenador de imprensa do então candidato à presidência, Fernando Collor de Mello. Então você... Não está aí por acaso. Você foi buscar nas fontes primárias. Então, respondendo a Sara, como é que você... o que você bebeu dessas pessoas? Pois é, essas pessoas, Sara, elas não só deram, digamos assim, o testemunho dos fatos ocorridos, como revelaram parte das motivações. Claro, eu não tenho aqui a pretensão de achar que revelaram todas, mas revelaram parte das motivações que acabaram por se construir esse movimento de impeachment do presidente. Essas pessoas, esses personagens todos ouvidos, eles dão, digamos, toda a fundamentação histórica da tese, onde buscamos apenas na literatura, na teoria, embasar e organizar isso tudo no texto, mas fundamentalmente essas pessoas que nós ouvimos, inclusive o próprio presidente Collor, por 2 vezes, como eu disse, numa autocrítica, essas pessoas mostram o que efetivamente corroborou para que o resultado fosse o impeachment do presidente, ou seja, os fatos históricos, as motivações, as paixões. Nesses episódios, a gente, embora não trabalhe diretamente com a teoria da conspiração, mas ela não é descartada. Então, percebe-se muito claramente em várias entrevistas
um pouco de conspiração nesse momento da trama do impeachment, porque podemos chamar um fenômeno como esse uma trama também, e aí a teoria da conspiração, para nós que somos jornalistas, nunca pode ser descartada, e alguns desses personagens admitem e revelam que, em muitos casos, se trabalhou um pouco com isso. Por exemplo... Só para encerrar esse bloco, Arnaldo, eu deixo uma pergunta nessa linha no ar. O presidente Collor é sujeito ou objeto desse período? Você responde no próximo bloco.